O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, suspendeu nesta segunda-feira a trégua com o Estado-Maior Central, o maior grupo de dissidentes da guerrilha das Farc, em 4 das regiões mais conturbadas do país, após assassinato de 4 menores indígenas pelos rebeldes. Bogotá suspendeu nesta segunda-feira a trégua com o Estado-Maior Central, o principal grupo de dissidentes da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A decisão afeta 4 das regiões mais conturbadas do país após o assassinato de 4 menores indígenas pelos rebeldes. O presidente Gustavo Petro fez o anúncio no Twitter, acrescentando que todas as operações ofensivas foram reativadas. Os departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare e Putumayo constituem um bastião dos guerrilheiros no sul do país. A Colômbia, Caquetá e todos nós repudiamos esses atos de grupos fora da lei e ainda mais nas condições em que essas crianças foram massacradas, na frente das comunidades, na frente de suas famílias. Isso não pode continuar acontecendo na Colômbia ou em Caquetá. Os menores de idade da comunidade Murui haviam sido recrutados à força pelos rebeldes que se distanciaram do acordo de paz que desmarcou as Farc. Neste fim de semana, as autoridades informaram que os jovens foram assassinados na fronteira entre os departamentos de Caquetá e Amazonas por membros da Frente Carolina Ramírez, do chamado Estado-Maior Central. O Estado-Maior Central é parte dos grupos armados ilegais com os quais presidente Petro quer negociar e desarmar dentro de sua política de paz total. Em abril, a facção dissidente afirmou que estava pronta para iniciar as negociações em maio, mas essas discussões nunca se concretizaram. A guerra impacta a todos, principalmente as crianças, que para elas isso não é diferente. Muitas incorporaram a batalha nas brincadeiras como forma de lidar com a realidade. Capacete sobre as cabeças, armas nas mãos. Mas aqui o perigo está longe. Brincar de guerra virou uma realidade para muitas crianças ucranianas. Com um rastro de destruição e sofrimento, a invasão russa impactou as brincadeiras infantis e a forma como as crianças interagem entre si e com os adultos. Bom, minha mãe disse que eles estão lançando bombas da Rússia para a Ucrânia. Ela disse também que o Putin é muito mau e que agredia animais quando era criança, que quando cresceu, transferiu isso para as pessoas. Se elas vivem na Ucrânia e não saíram, elas têm que saber o que está acontecendo aqui para se comportar de maneira adequada em situações perigosas, senão vão ficar só assustadas e não sabendo o que está acontecendo ao redor. Então ensinamos desde cedo, porque costumávamos pensar que a Rússia era vizinha e estava tudo bem, mas acabou que não estava. Nossas crianças sabem disso, porque elas vivem com isso e constroem o futuro delas e do país. De uma forma ou de outra, devem saber do que estão próximos. Para muitas crianças, a guerra significou a perda de entes queridos, o afastamento da escola e a exposição a diversos tipos de horrores. De acordo com dados das Nações Unidas, mais de 500 crianças morreram desde o início da invasão. Meu pai morreu durante a guerra. Ele estava ajudando voluntários e, quando estava vindo para casa, foi atingido por um bombardeio. Acho que todos os russos são assim. Ao meu ver, eles são maus. Acho que até as crianças. Uma escultura de aranha gigante da artista franco-americana Louise Bourgeois foi vendida por 32 milhões e 800 mil dólares, o que significa em torno de 163 milhões de reais. A obra permanece na Fundação Itaú. A Casa de Leilões Sotheby's confirmou que a escultura Aranha, da artista franco-americana Louise Bourgeois, foi vendida por 32 milhões e 800 mil dólares, equivalente a 163 milhões de reais. O valor estabelece um novo registro para a obra de uma escultora em um leilão. A aranha, que mede cerca de 3 metros de altura e 5 metros e 40 centímetros de largura, foi concluída por Bourgeois em 1996. O vendedor foi a Fundação Itaú do Brasil, que adquiriu uma obra há 25 anos. A Sotheby's não identificou o comprador. Bourgeois nasceu em Paris, mas passou boa parte de sua vida em Nova York, onde se tornou conhecida por suas icônicas instalações artísticas. Ela morreu em 2010, aos 98 anos. As aranhas monumentais de Bourgeois apareceram em espaços públicos
incluindo o Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, a Tate Modern de Londres e o Museu de Arte Moderna de São Francisco. Arqueólogos encontraram a 7 metros de profundidade uma tumba de um hierarca da cultura pré-colombiana, Chancay. Junto do morto estavam ossadas de 4 lhamas. A tumba de um hierarca da cultura pré-colombiana Chancay, entre 1.200 a 1.470 anos de antiguidade, foi encontrada por um grupo de arqueólogos na costa norte de Lima. A descoberta ocorreu no sítio arqueológico funerário Macatom, na província de Huaral, cerca de 75 quilômetros ao norte de Lima. Os pesquisadores tiveram que cavar cuidadosamente a terra por 2 meses para encontrar a tumba deste personagem importante da cultura Chancay. É a tumba de uma pessoa de elite, isso com base na profundidade do túmulo. As dimensões é uma tumba de 7 por 7 metros. Também encontramos os restos mortais de 4 lhamas. Os ossos das cabeças das lhamas são 4 no total, que foram oferecidos justamente para acompanhar o defunto na passagem para outra vida. Na tumba foram encontradas ossadas de outras 5 pessoas, entre crianças e adultos, além de grandes vasilhames de cerâmica com figuras de animais. A cultura pré-inca Chancay se desenvolveu nos vales de Fortaleza, Pativilca, Supe, Huara, Chancay, Chilón, Rímac e Lurim, na costa central do Peru, entre os anos 1200 e 1470. Em Lima, há mais de 500 sítios arqueológicos, entre os quais se destacam dezenas de huacas, centros cerimoniais construídos pelos antigos habitantes. E em instantes, Real Madrid se posiciona contra mais um caso de racismo ao atacante Vinícius Júnior. Pelo Brasileirão, o Corinthians perde para o Flamengo e não consegue sair da zona de rebaixamento. Brasil News, da Rede Brasil, volta daqui a pouquinho.